Esse perdedor, garoto tímido e feio, sem carisma nenhum, está cercado por duas garotas incríveis com 1 milhão de ienes após tentar vender acessórios de flores, mas ele é o pior em vendas. Um garoto quieto do clube de ciências tenta vender enfeites de flores para os colegas, mas durante o outono da 8ª série, ninguém percebe. Depois de vender apenas 5 de 100, ele percebe que vendas podem não ser seu forte. Quando está prestes a desistir, uma menina alegre de cabelo azul aparece, ansiosa para conhecê-lo. Ela o repreende por deixar seu stand, dizendo que um grupo de garotas tinha passado e comprado 27 acessórios, menos 15 visitantes no total. Embaraçado, ele aceita o dinheiro sem olhar nos olhos dela. Quando ela pergunta por que ele está evitando o olhar dela, ele não consegue explicar. Ele simplesmente não está acostumado a falar com garotas bonitas. Ela então pergunta por que ele precisa vender 100 itens, surpreendendo-o com seu conhecimento. Ela diz que o senhor, Sato, contou a ela. Enquanto conversam, a energia dela parece avassaladora, como se estivesse tentando arrancar segredos dele, segredos que ele não está pronto para compartilhar. Convencido de que a garota zombaria dele se soubesse a verdade, Natsumi respira fundo e admite que quer se concentrar em fazer acessórios de flores, apesar de seus pais o pressionarem para se tornar um funcionário público. Para provar a si mesmo, ele promete vender 100 peças no festival da escola. A garota ri tanto que seu suco espirra no rosto dele, dizendo que qualquer pai em sã consciência se oporia a um plano tão imprudente. Ofendido, ele manda ela calar a boca, mas ela apenas pergunta quantos faltam, menos 68. Confiante, ela se oferece para vender o resto no dia seguinte, dizendo que não seria Himari se não o fizesse. 2 anos depois, na aula, Natsumi vê garotas olhando uma foto dele na internet, curiosas sobre os brincos. Himari lhes entrega um cartão. Seus acessórios agora são vendidos online. Sim, ela vendeu tudo no festival, e agora Natsumi envia seus produtos da loja da família. Apesar dos contratempos habituais nos negócios, ele é pago para colher flores e aproveita a escapada tranquila que isso proporciona. As irmãs dele dizem que ele é naturalmente introvertido, e agora ele se expressa através da solidão e criatividade. Durante o trabalho, Natsumi o abraça por trás, depois senta-se no colo dele para distraí-lo, já que ele está nisso há horas. Enquanto ele relembra o festival cultural, quando Henry tinha cabelo comprido, ela brinca que ele mudou muito, se agarra nele como uma mochila e aperta seu pescoço, porque ela diz que é o melhor para abraçar no Japão. Esta é a rotina deles na pequena loja de jardim que construíram ao longo do tempo, lembrando-se de quando estavam em uma lanchonete. Natsumi uma vez perguntou a Himari por que ela ajudou. Himari admitiu que não estava tentando ajudar, só viu uma chance de vender acessórios e acabou oferecendo apoiar a ideia da loja, principalmente porque gostou daquele presente, o colar choker. Ela frequentemente via Natsumi trabalhando com resina no laboratório e uma vez tentou chamar, mas foi ignorada. Mas ela sabe que o menino cuida do jardim diariamente, nomeando cada flor e chorando quando tem que podá-las. E honestamente, ela ia apenas comprar aquela gargantilha online até perceber que a loja dele estava com dificuldades. Ela pediu um grande favor à sua amiga próxima que lhe custou muito, então agora Natsumi lhe deve. Quando ele pergunta o que deve, Himari diz brincando que gostaria de ficar com os olhos da amiga, não literalmente, mas porque adora como eles brilham quando ele está concentrado, resplandecendo como um pôr do sol. Ela planeja vender os acessórios da amiga, para que possam compartilhar o mesmo caminho como melhores amigas. Ao ouvir isso, Natsumi morde seu hambúrguer e relembra a flor que lhe deu, simbolizando amizade e união. No momento presente, ele pergunta sobre a agência de talentos que entrou em contato, mas ela recusou para se concentrar em seus acessórios. Ele acha que é uma oportunidade perdida, mas ela insiste que está tudo bem, porque são melhores e amigos. Se ele não abrir uma loja até os 30 anos, ela brinca que terá que se casar com ele. Natsumi diz a ela para parar de brincar, especialmente porque Hibari agora o chama de cunhado. Além disso, você não pode se casar com alguém que não está namorando. Himari então menciona a antiga paixão escolar dele e sugere que, se isso não der certo, ele deveria tentar ver as garotas como parceiras em potencial. Natsumi pode gostar da ideia, mas o problema é que Himari o provoca constantemente. Ela lembra de sair com alguns caras, mas sempre acabava falando sobre Natsumi, provavelmente porque eles eram apenas distrações. Ela admite que não entende muito de romance, e quando Natsumi pergunta se ela não vai se casar até ele abrir sua loja, ela diz que preferiria isso, mas teme ser forçada a casar com algum velho, já que ele não quer casar com ela. Ele fica surpreso que isso ainda aconteça, mas ela diz que sim, especialmente para meninas de famílias conhecidas. E justo quando ele começa a se sentir mal, ela ri, dizendo que estava brincando. Mais tarde, enquanto verificava uma entrega, Natsumi lembra-se de uma vez que Himari disse que todos os caras poderiam ser como ele, sair em encontros parecia sem sentido, e nenhum dos dois se casaria. Ela porque não entende o amor, ele porque fica emocionado ao escolher flores. Então, ela sugeriu que eles morassem juntos aos 30 se ainda estivessem solteiros, para deixar de lado as tolices e focar na loja dele. E quando ele admite que gosta mais de garotas pé no chão, ela o abraça por trás emocionada com sua primeira rejeição. Voltando pra hoje, Natsumi entrega os pedidos a Sakura e pede dinheiro extra para comprar mais flores, pensando que as vendas aumentarão graças à promoção de Himari. O cara a provoca sobre o garoto com quem ela estava andando, mas ela desconversa, dizendo que não é da conta dele. Enquanto se afasta, ela pensa que o garoto é desatento por não ver o valor de Natsumi, e que meninos e meninas podem ser apenas amigos. Caso contrário, ela não poderia explicar querer apoiar os objetivos de Yu sem que pareça outra coisa. Ainda assim, se ele namorar alguém, ela espera que a garota respeite o vínculo deles. Mais tarde, Natsumi compra um suco e esbarra em uma garota deslumbrante, olhando sem perceber, porque ele nunca age normalmente perto de mulheres bonitas.
Sem dizer uma palavra, ele imagina desenhar um acessório que combine com suas unhas, como uma pulseira. Ela usava uma pulseira de flor de lótus da noite, o que o surpreende, já que ele pensava que apenas Himari tinha uma. Então ela quebra, e ele, desajeitado, se oferece para consertá-la, lutando para olhar nos olhos dela. A garota fica assustada, pensando que ele ultrapassou um limite, então ele sai correndo, decidindo não contar a Himari. Ela nunca o deixaria esquecer isso. Assim que ele volta para a aula, a irritante garota de cabelo azul já sabe da fofoca e continua incomodando sua amiga no chat de texto, dizendo que pode descobrir quem é a garota misteriosa. Para piorar as coisas, Makishima, um conhecido galanteador que age como um retrô, poeta aleatoriamente demonstra interesse em Natsumi, o que pode explicar por que Himari de repente aparece para marcar seu território. Confuso, Natsumi se pergunta por que esses dois parecem estar brigando por ele, especialmente já que eles namoraram no ensino fundamental. Himari diz que prefere esquecer aquele tempo doloroso, e Makishima finge não saber por quê. Ela perde a paciência e o relembra que ele estava namorando 5 garotas ao mesmo tempo naquela época. Frustrado, Natsumi exige saber por que Makishima está aqui. É quando Makishima apresenta Ryan, a garota que Natsumi conheceu na máquina de vendas. Máquina. Himari a reconhece imediatamente como Inote. Ambas acham estranho que Ryan agora seja Inote, e também amiga de infância de Makishima, mesmo que ela tenha ido para uma escola diferente. Himari se lembra de ter visto Ryan algumas vezes porque seus irmãos eram colegas de classe. Ela também se recorda de que até Natsumi está conectado. No segundo dia do bazar, a irmã de Ryan, que costumava ser modelo e agora faz anúncios, foi quem promoveu os acessórios dele e provavelmente deu a Ryan a pulseira. Os dois amigos então vão procurar Ryan para verificar a pulseira quebrada. Natsumi vê que o fecho está gasto, mas arrumável, enquanto Ryan entra em pânico, achando que seu adorno precioso está arruinado, pulando na mesa em busca de respostas até que Himari a avisa para ir devagar, já que os meninos ficam tímidos perto de garotas bonitas, chegando a segurar um espelho para mostrar a Ryan sua cara assustadora, o que apenas piora sua crise ao cair em fúria, exigindo que a pulseira seja consertada. Himari casualmente a chama de desajeitada, enquanto Ryan a culpa, desenterrando velhas brigas, incluindo brinquedos roubados em um incidente na aula de educação física tão intenso que Natsumi considera aprender sua técnica de bronca. Mas a situação se agrava quando Himari repete sua antiga gafe, desencadeando o caos e ganhando uma placa que dizia: "Peguei os melões dos meus colegas de classe de novo". Enquanto isso, Natsumi começa calmamente o reparo, impressionando Ryan com sua concentração, e quando finalmente levanta a cabeça, as garotas abafam risadas. Himari tinha amarrado laços no cabelo dele sem que ele percebesse. Apesar do caos anterior, o concerto corre bem, e Ryan fica agradecido. Como é hora de ir embora, Yu vai para casa antes que chova, deixando Ryan sozinho com Himari. Ryan pergunta se há algo entre ela e Natsumi, e Himari brinca insinuando que a morena gosta dele, embora por dentro ela sinta ciúmes e diga a si mesma que Ryan não entenderia a profundidade ou talento de Natsumi. Ela também tem medo de perder seu vínculo com ele se ele se aproximar de outra pessoa. Quando começa a chover no ponto de ônibus, Ryan pergunta se ela já recebeu uma declaração de um estranho. A mãe dela uma vez disse que apenas pessoas gentis podem criar coisas que realmente tocam os outros. Ryan não sabia quem era a pessoa, mas sentiu que estavam por perto, mostrando um foto. Himari revela que as criações desse menino sempre apareciam nas suas fotos, fazendo Ryan pensar que poderia ser Natsumi. Himari segura seu colar, percebendo que era egoísmo pensar que só ela entendia Natsumi, e que talvez a amizade deles não fosse tão forte quanto ela esperava. Poderia ter sido tudo apenas um desejo seu. Uma manhã, durante o café da manhã, Yu se pergunta como acabou falando com outra garota além de Himari. Sua irmã Sakura entra e percebe que ele parece mais cansado do que o normal, então ele conta a ela sobre seu estranho encontro com Ryan. Ela sugere que Ryan possa inspirar novas ideias criativas, já que seu trabalho recente parece muito semelhante, provavelmente porque ele só tem pensado em Himari. Embora Yu argumente que suas vendas estão bem, Sakura contrapõe que ele não tem clientes recorrentes, e o lembra de sua promessa. Se ele não fizer crescer o negócio de acessórios de flores, terá que administrar a loja da família e casar-se com Himari. Durante a aula, Yu não consegue parar de pensar nas palavras dela e percebe que ela pode estar certa. Está tão distraído que não percebe Shinji observando-o. Mais tarde, Shinji questiona Ryan sobre Yu e oferece ajuda para conquistá-lo, mas ela permanece em silêncio. Himari os vê, discute com Shinji e só para quando as garotas do clube de tênis o afastam. Himari então conversa com Ryan a sós, deixando-a inquieta. Enquanto isso, Yu está regando as flores quando Himari pula em suas costas, perguntando por que ele parece tão distraído na aula. Yu compartilha sua ideia de mudar sua próxima linha de acessórios com um novo tema, romance e rejeição. Himari acha isso hilário e o provoca, divertindo-se que logo ele está mergulhando no amor. Enquanto Yu fala sobre sua conversa com Sakura, Himari concorda que pensar como um cliente pode ajudar mais do que apenas fazer o que ele gosta. Yu fica surpreso com o quanto Himari parece interessada no tema, mesmo que ela afirme não sentir emoções românticas. Ela brinca que, como é admirada por muitos caras, ela tem mais experiência com amor. Quando Yu atesta e pergunta o que é realmente o amor, ela diz instantaneamente que é o desejo de proximidade física. Ele argumenta que isso parece luxúria, mas ela diz que a luxúria pode vir do amor.
Virando o jogo, ela pergunta se há algum tipo de garota pelo qual ele se sente atraído. Quando Yu começa a descrever Ryan, ela o cutuca, perguntando se ele já quis beijá-la. Ele rejeita a tentativa de casamenteira dela, e ela diz que talvez usar Ryan como musa poderia ajudar. Yu admite que nunca quis beijar ninguém. Himari, sem se incomodar, casualmente sugere que ele tente beijá-la para ver como é, deixando-o completamente atordoado. Yu, confiante, pergunta a Himari se ela o vê como um homem, mas ela diz que o vê apenas como um melhor amigo. Ela insiste que será uma experiência significativa para ambos, já que nenhum dos dois beijou alguém antes. Assim que Yu começa a entender sua lógica, percebe que beijar como amigos pode não ser certo. Sentindo sua dúvida, Himari pega sua mão para mostrar como a proximidade é fácil. Yu já sente que está ultrapassando um limite, mas ainda assim considera a ideia e sugere que tentem beijar. Enquanto Himari se inclina lentamente, Yu entra em pânico, pego de surpresa pela seriedade dela e fica impressionado com sua beleza. Ele fecha os olhos esperando um beijo, apenas para abri-los e encontrá-la rindo. Envergonhado, Yu se agacha, envergonhado por ter acreditado nela. Vendo isso, Himari diz que pode ter ido longe demais e promete compensá-lo, dizendo para ele deixar o sábado livre sem explicar porquê. Quando o dia chega, Yu fica surpreso ao ser pego pelo irmão alegre de Himari, que diz ter sentido saudades dele. Yu agradece pelo sushi e menciona a irmã mais velha dele, alguém que Himari conhece da escola, conhecida por sua inteligência e popularidade. Yu sente-se autoconfiante sobre as diferenças entre ele e Sakura em termos acadêmicos e de status social. Notando seu desconforto, Ai o tranquiliza, enfatizando seus talentos únicos e sugerindo de forma brincalhona que ele fique na casa deles e se concentre em fazer acessórios em tempo integral. Ao deixar Yu, Ai expressa arrependimento por não passarem mais tempo juntos, saindo apressadamente para o trabalho. Yu observa o carro partir, percebendo como Hibari e Himari são espontâneas. Nesse momento, Himari aparece e critica sua roupa, chamando-a de cafona. Yu nota o esforço dela para parecer fofa diariamente e se defende, explicando que Hibari estava muito ansiosa para deixá-lo mudar. Himari então o surpreende revelando que trouxe Ryan para se juntarem. Em um café, Yu tem dificuldade em se conectar com um Ryan distante, mas Himari anima o ambiente mencionando a seção de fotos de acessórios de Yu que está por vir. Ela sugere animadamente Ryan como novo modelo e revela que Ryan já concordou. Durante a refeição, ela explica que Ryan quer retribuir a Yu por consertar sua pulseira, e a sessão de fotos acontecerá na loja de doces da família de Ryan, o que surpreende Ryan. Ela rapidamente se desculpa para ligar para sua mãe e pedir permissão. Mais tarde, eles visitam uma loja de acessórios, onde Yu está animada com os itens temáticos de flores. Himari chama a atenção dele e eles começam a explorar diferentes cores e designs para Ryan. De repente, Yu percebe que pode estar muito à vontade com Ryan e se afasta pedindo desculpas. Himari o provoca, e Ryan acha divertida a interação natural deles. O grupo então começa a experimentar vários acessórios em Ryan. Himari sugere que Yu coloque o colar vermelho em Ryan, o que ele faz sem pensar, assumindo que Ryan não o vê como um homem. No entanto, enquanto Yu prende o colar, ele percebe a leve tensão e reação corada de Ryan. Himari, percebendo uma oportunidade, comenta sobre como as roupas de Ryan são reveladoras, deixando-a envergonhada. Desconcertada, Ryan reage levantando Himari no ar. Elas então vão para a seção de flores, onde Ryan fica encantada com a glicínia violeta. Ela murmura como são bonitas e como lembram algo do seu passado. Yu percebe seu tom nostálgico, mas quando ele pergunta, Ryan descarta. Himari logo chama, sugerindo que Yu escolha rosas, mas Yu discorda, sentindo que rosas não combinariam com a beleza discreta, mas marcante de Ryan. Percebendo o que disse, ele tenta disfarçar, mas Himari sorri satisfeita antes de sair para comprar bebidas, deixando Yu e Ryan sozinhos. A caminho do café, ela pensa que se alguém pudesse conquistar o coração de Yu, ficaria feliz se fosse Ryan. Depois que Himari vai embora, Yu pede desculpas a Ryan, incerta se a deixou desconfortável. A conversa deles muda para como Ryan e Himari se tornaram amigas, surpreendendo Yu ao descobrir que Ryan foi quem deu o primeiro passo. Isso muda a perspectiva de Yu sobre Ryan, acrescentando profundidade à sua natureza tranquila. Ryan menciona querer incorporar flores grandes em seus acessórios e Yu concorda, dizendo que seu visual combinaria com algo ousado. Percebendo que ele acabou de elogiá-la, ele recua desajeitadamente enquanto Ryan fica corada. Tentando aliviar o momento, Yu repara em um monte de tulipas e admira suas cores com entusiasmo, sem perceber que Ryan está ouvindo atentamente. Achando que está entediando ela, ele se apressa para comprar as tulipas. Mas antes que ele possa sair, Ryan puxa sua manga, silenciosamente pedindo para ele continuar sua história sobre flores. Cativado pela sua quietude, ele compartilha como descobriu seu amor por flores durante uma visita a um jardim botânico. Enquanto estavam perdidos, ele conheceu uma garota, e eles ajudaram um ao outro a procurar suas famílias. Ela foi atraída por uma flor vermelha viva, e Yu a comprou para ela. Eles encontraram os pais dela, mas o momento permaneceu com ele. Ele esperava que seu trabalho protegesse momentos como aquele. Ryan então pergunta se a flor era um hibisco, lembrando-se de como Yu havia dito que combinava com ela. Esse comentário a fez se sentir bonita, mesmo com o cabelo que antes não gostava. Yu é atingido pela realização. A garota no jardim era Ryan, sua inspiração. Quando o sol se põe, Yu se preocupa com Himari, mas Ryan sugere trocar números antes de se separarem.
Enquanto isso, Himari, perturbada pela imagem de Ryan e Yu, fica acordada, sentindo inquietação apesar de saber que deveria estar feliz por eles. Certa manhã, Yu vai lentamente para a escola, preocupado com a desconcertante percepção de que Ryan sempre foi seu primeiro amor, um pensamento que o deixou sem dormir todo o fim de semana. Ele tentou mandar uma mensagem para Himari, mas ela o ignorou sem explicação. De repente, ela o cumprimenta alegremente, embora sua postura rígida e a distância óbvia levantem suas suspeitas. Quando ele a questiona sobre ter sumido no sábado e ignorado suas mensagens, ela casualmente o evita com uma desculpa fraca sobre manter 3 metros de distância. Antes que ele possa pressionar mais, Ryan aparece com um suave "bom dia", e ele responde distraído. Percebendo o humor dele, Ryan olha em direção aos armários e vê Himari se escondendo. Ela a atrai dizendo que trouxe biscoitos e a repreende de forma brincalhona. Enquanto os três caminham para a aula, Yu escuta silenciosamente a dinâmica entre eles, perguntando-se brevemente como duas pessoas tão opostas podem ser amigas. Antes de se separarem, Ryan entrega a ele um pacote de biscoitos cuidadosamente embrulhado. Surpreso com o design delicado, ele a observa partir, sentindo seu rosto corar. De repente, ao notar sua reação, Himari aproveita a chance para provocar Yu sobre seus sentimentos por Ryan, continuando até o almoço no telhado. Ela zomba do momento em que ele percebeu que Ryan era a garota do seu passado. Irritado, Yu a encosta levemente contra o corrimão, perguntando por que ela tem agido de forma estranha e escutado suas conversas. Ele para quando a vê constrangida, uma visão rara. Ela o chama de estranho, mas ele retruca, dizendo que é ela quem está agindo de forma estranha com seus comentários constantes sobre ele e Ryan. Sem dizer mais nada, ela lhe entrega uma bebida gelada e vai embora. Enquanto ele toma um gole, a expressão embaraçada dela não sai da sua mente. E pela primeira vez em séculos, ele admite silenciosamente que ela estava bonita. Mais tarde, no laboratório de ciências, Ryan fica maravilhada enquanto as pétalas das flores desbotam para branco. Curiosa, ela pergunta como ele vai restaurar suas... Yu diz que salvou os pigmentos originais e vai recolorir em breve, explicando que é um passo lento, mas essencial para preservar a beleza das flores e seu eu do passado. Então, pelo canto do olho, ele vê Himari tentando mexer com ele novamente. Ele se irrita e diz para ela parar de distraí-lo. Himari sorri, claramente divertida com a frustração de Yu. Com um suspiro, ele se vira para Ryan, pedindo-lhe para conter Himari. Ryan concorda, segurando os ombros de Himari e entregando-lhe uma bebida favorita que a acalma brevemente. Yu agradece a Ryan, explicando que Himari sempre atrapalha seu trabalho, causando atrasos. Ofendida, Himari rebate que ele costumava flertar de volta antes de Ryan começar a se juntar a eles. Yu geme chamando-a de sem vergonha, mas Himari se inclina, sugerindo de forma provocante que retomem sua rotina de beijos falsos. Horrorizado, Yu agarra seus ombros e a chama de esquisita, mas ela o obriga a admitir que realmente aconteceu. Ryan se desculpa silenciosamente e Yu se vira para repreender Himari, apenas para encontrá-la rindo histericamente. Enquanto ele a ajuda a levantar, ela o puxa para baixo, propondo maliciosamente que se beijem, já que Ryan já acha que aconteceu. Além disso, ela o relembra do suposto pacto de ficarem juntos aos 30 anos, se ainda estiverem solteiros. Atrapalhado, Yu insiste que ela inventou isso. A voz de Himari suaviza enquanto ela diz a Yu que sempre foi séria e sugere que um beijo poderia ajudá-los a entender melhor o amor, para o acessório deles, é claro. Yu, pego de surpresa, sente seu coração disparar com a confusão de emoções. Quando ele se inclina, um clique de câmera o interrompe. Himari tira uma foto e começa a rir, dizendo que será perfeito para pregar uma peça na Ryan. Envergonhado e atordoado, Yu a observa rir disso. Ele a ajuda a se levantar e volta para o seu assento em silêncio. Ela o chama de idiota por hesitar, mas ele não ouve. Quando ele pergunta o que ela disse, ela rapidamente zomba de sua obsessão por flores antes de sair com um aceno casual. Yu, confuso, não percebe que Himari está igualmente incerta. No dia seguinte, Shinji o puxa de lado e o leva ao jardim da escola, rapidamente perguntando como as coisas estão indo com Ryan, notando que ela já confessou. Yu hesita confuso. Ele não se lembra de uma confissão, apenas do momento em que perceberam que eram o primeiro amor um do outro. Nunca pareceu oficial, eles nem sequer discutiram sobre namorar. Shinji levanta uma sobrancelha, insistindo que conta, especialmente porque Ryan tem feito bolos para ele. Yu dá de ombros, incerto. Suas emoções estão confusas, não por falta de interesse, mas por se sentir sobrecarregado. Ele acrescenta que Himari tem agido de maneira estranhamente ousada ultimamente, o que desperta a curiosidade de Shinji. Mais tarde, o trio, Yu, Ryan e Himari se encontram no laboratório para verificar as tulipas preservadas. Elas ainda estão vibrantes, e Ryan está maravilhado. Himari, como de costume, brinca com a falta de charme de Yu. Ele ignora, entregando a Ryan alguns acessórios protótipos para experimentar. Enquanto ela posa, Himari sussurra que Yu deveria pedir fotos mais sedutoras. Ele suspira, repreende-a suavemente e se concentra novamente, frustrado que as poses de Ryan ecoam demais as de Himari. Em seguida, ele nota a velha pulseira de Ryan e de repente diz que quer fotografá-la como a rainha da noite, inspirado pela flor misteriosa que ela uma vez lhe lembrou. Ryan pisca, surpresa. Yu hesita incerto, pronto para descartar a ideia, até que Himari intervém, acenando para ele voltar e dizendo para manter o telefone pronto. Ela sussurra algo para Ryan, que então olha para Yu com olhos arregalados e ternos. Naquele instante, ele captura o clique perfeito, bonito, bruto, mas algo parece errado.
Preocupado, ele pergunta a Ryan o que está acontecendo, mas Himari interrompe com uma risada, provocando Ryan por acreditar nela. Ryan revida de forma brincalhona. Mais tarde, Yu confirma que a foto reflete perfeitamente o que ele deseja para a nova linha de acessórios: elegância, mistério, calor. No caminho para casa, ele pergunta a Himari o que ela sussurrou. Ela se recusa a responder. Então, de repente, pergunta se ele fará para ela um acessório de tulipa para quando ela se apaixonar. Yu, pego de surpresa, olha para ela. Com o pôr do sol suave em seu rosto, ela está deslumbrante. Ele percebe o antigo colar que deu a ela, uma promessa silenciosa de sempre protegê-la. Com um sorriso provocador, ele desconsidera, lembrando-a de que são apenas amigos. Naquela noite, Himari não consegue dormir, sua mente presa à imagem de Yu e Ryan. Ela tenta afastar o pensamento, mas o olhar terno de Yu para Ryan no jardim persiste. Era suave, caloroso e afetuoso. Ela percebe que desejava que aquele olhar fosse para ela. Talvez sempre tenha desejado. Ela tem sido a melhor amiga, a barulhenta, a constante ao lado dele, mas agora esse papel dói. Não querendo perdê-lo, ela decide discretamente recuar apenas o suficiente para ficar perto, mesmo que signifique desaparecer no fundo. Dias depois, Shinji, Himari, Yu e Ryan encontram-se em um restaurante de sushi para celebrar o novo acessório de Yu. Himari e Shinji discutem enquanto Yu mantém a paz. Yu revela um grampo de cabelo com tulipa vermelha, presenteando Ryan. Himari cobre seu desconforto com alegria forçada. Percebendo isso, Shinji sugere que Yu coloque o alfinete em Ryan ele mesmo. Após uma pausa, Yu o faz, e Ryan se ilumina. Himari e Shinji desviam o olhar, sentindo que o momento era íntimo demais. Então Shinji insiste, Ryan deveria ser o modelo regular de Yu. Himari, claramente chateada, concorda que é bom para os negócios, mas diz que Ryan pode não aguentar a pressão. Uma discussão acalorada ocorre entre Himari e Shinji. Ela afirma que está protegendo Ryan, mas ele diz que ela está apenas com medo de Ryan estar assumindo um papel que ela secretamente deseja. Shinji olha para Yu em busca de apoio, mas Yu não vê problema. Ele está bem com Ryan modelando, especialmente porque foi ideia de Himari. Ele até menciona que o comportamento recente de Himari está irritante, embora não admita como seus sentimentos por ela estão mudando. Ele precisa de Ryan para mantê-lo estável, enquanto Himari só está complicando as coisas. Sobrecarregada, Himari procura seu iogurte, percebe que está faltando e perde a paciência, jogando sua bebida em Yu e gritando que a amizade deles acabou enquanto ambos gritam um com o outro. Na escola, após a briga, Yu está visivelmente chateado por Himari ter terminado a amizade. Por hábito, ele compra 2 bebidas de iogurte antes de perceber que ela não está mais ao lado. Na aula, ele senta-se silenciosamente ao lado dela, recebendo apenas um olhar presunçoso, tentando provocá-la para que fale, e o abre um lanche que costumavam compartilhar. Mas Himari resiste. Frustrado, ele brinca alto sobre acabar com a tradição de abrir uma loja juntos, fazendo com que o sorriso dela desapareça e as lágrimas comecem a surgir. Enquanto os colegas de classe a compadecem, Yu entra em pânico, mas uma mensagem de Himari o distrai. É uma foto dela assinando com uma agência de talentos e notícias de que ela vai se transferir em breve. Chocado, Yu se levanta exigindo respostas, mas Himari apenas ri, deixa o ato de lado e sai correndo da sala de aula, deixando Yu correndo atrás dela em vão. Yu se depara com Ryan, que também recebeu uma mensagem de Himari dizendo que ela está indo para Tóquio. Eles concordam que ela lhes deve uma explicação e armam uma armadilha com os lanches favoritos dela escondidos por perto. Himari aparece, zomba da armadilha, mas ainda assim morde a isca. Yu salta, declarando o plano um sucesso. Mas quando ele a acusa de querer atenção, ela corre embora. Yu a persegue e a pega. Sob forte emoção, ela o esbofeteia sem dizer nada. Isso desencadeia uma discussão acalorada, onde Yu a acusa de abandonar a amizade deles. Himari reage com raiva, e na confusão, Yu acidentalmente quebra o pingente dela. Ao ver sua reação devastada, Yu percebe que o vínculo entre eles não vale mais a pena lutar. Acusações amargas surgem, e Yu afirma que Himari o usou para suas criações, enquanto ela o acusa de só valorizá-la como ajudante. Finalmente, ela desaba em lágrimas, revelando a dor que estava escondendo. Apesar de um dia ter prometido que o título era só dela, Yu facilmente fez de Ryan o modelo principal, deixando Himari sentir-se como uma substituta. Embora parte dela queira que eles estejam felizes, ela não suporta ser a segunda melhor. Com raiva, ela arranca seu colar, joga-o no chão e jura ir para algum lugar onde será valorizada. Mais tarde, Yu senta sozinho no jardim, imerso em pensamentos, quando Shinji se junta a ele, mencionando as preocupações de Ryan e entregando-lhe uma bebida. Quando Yu pergunta por que Shinji incentivou Ryan, Shinji explica que ele queria que Ryan finalmente tivesse a total atenção de Yu. Yu avisa que se Himari continuar se apegando a Yu sem clareza, isso pode machucar a todos. Yu insiste que Himari é apenas uma amiga, mas Shinji ressalta que se isso fosse verdade, Yu não estaria tão abalado ou ainda hesitante com Ryan. Ele insta Yu a compreender seus sentimentos antes de perder Himari para sempre. Após a saída de Shinji, Yu reflete sobre tudo, olhando fixamente para o pingente quebrado de Himari em sua mão. Naquela noite, Yu decide mandar uma mensagem para Himari, esperando entender por que ela se foi. A resposta dela parece distante, como se ela já tivesse tomado uma decisão. Refletindo sobre o passado, ele lembra como ela foi a primeira a acreditar no trabalho dele. Nada disso teria começado sem ela. Ele envia um pedido de desculpas simples, oferecendo-se para ceder, se isso puder fazer com que ela fique. Mas quando ela não responde, ele percebe algo importante: Himari ficará bem sozinha, enquanto ele e o negócio irão lutar sem ela. Ainda assim, ele decide trabalhar mais, mesmo sozinho.
Enquanto isso, Himari sorri, satisfeita com seu plano para fazer Yu perceber sua dependência dela. Mas quando uma imagem de seu colar quebrado passa por sua mente, ela sente uma pontada de tristeza. Espantando isso, ela soca seu brinquedo de pelúcia, determinada a fazer Yu trabalhar mais para reconquistá-la. Ela até pensa em pedir ajuda a ele para praticar beijos. No dia seguinte, no entanto, ele não faz nada, sem pedido de desculpas, sem gesto dramático. Ele a evita como se nada tivesse acontecido. Himari está confusa, mas ainda não está em pânico. Ela se convence de que Yu só precisa de tempo para processar a amizade deles antes de entrar em contato. Enquanto a noite passa sem nenhuma mensagem, ela verifica as redes sociais e vê uma foto de Ryan sorrindo com alguém cortado. Himari imediatamente reconhece o braço de Yu ao lado dela. Dias passam e Yu ainda não a contatou. O lançamento do produto acontece e Ryan está deslumbrante como o modelo principal. O ciúme dói enquanto Himari se pergunta se está sendo substituída. Quando ela entra na cozinha, seu irmão Hibari percebe seu humor e comenta casualmente sobre sua distância. Incapaz de esconder seus sentimentos, Himari admite tudo e Hibari fica furioso, acusando-a de manipular emocionalmente. Yu, ele a lembra de um favor que fez para ela no ensino fundamental, ajudando-a a vender acessórios de flores porque acreditava no potencial de Yu e prometeu apoiar seus sonhos. Himari o acusa de ser insensível por se afastar de Yu só porque as coisas não aconteceram como ela queria. Dominada, Himari finalmente admite que está apaixonada por Yu, mas não sabe como lidar com isso. Sua confissão emocionada amolece o coração de Hibari, mas ele insiste que ela deve escolher, lutar por Yu ou continuar perseguindo suas próprias ambições. Hibari explica que seu trabalho muitas vezes exige sacrifícios dolorosos por um propósito maior, algo além dos desejos pessoais. No dia seguinte, ainda incerta, Himari manda uma mensagem para Yu para se encontrarem. Eles combinam de se encontrar no laboratório de ciências. Quando ela chega, nervosa, pede para Yu contar uma história primeiro. Yu entrega a ela um envelope por engano. É a sua carta de desistência da escola. Ele admite que decidiu segui-la para Tóquio porque ela é a pessoa mais importante na vida dele, e está disposto a abrir mão dos seus sonhos para estar com ela. Ainda assim, ele se preocupa se será o suficiente sem seu trabalho criativo. Himari fica comovida, mas não diz nada, apenas se lembra do tempo que passaram juntos. Impulsivamente, ela rasga a carta e o tranquiliza dizendo que não vai para Tóquio. Yu insiste que ela deveria seguir seus próprios sonhos, aproximando-se dela. Assustada, Himari derrama sua bebida e o empurra, rindo do momento. Ela diz que podem ficar como estão, ainda disposta a posar para ele. Curiosa, ela pergunta o que ele ia dar a ela, e ele entrega-lhe um colar com um anel de amizade reparado. Ele explica que é para sua melhor amiga, aquela que significa mais para ele. De forma brincalhona, Himari exige que ele coloque nela e nota uma semente ao lado da flor. Ele revela que é uma semente, provocando-a sobre a promessa de infância de se casarem se ainda estivessem solteiros aos 30 anos. Mais tarde, no banheiro das meninas, ela se sente um pouco triste, mas grata por estar ao lado dele. Ao sair, suas amigas mostram uma foto de Yu. Enquanto isso, no laboratório de ciências, Yu envia uma mensagem a um amigo para agradecê-lo pela flor rara e semente. Desconhecido por Himari, a semente é de uma tulipa roxa, um símbolo do amor oculto dele, uma confissão que ele tem medo de fazer. Quando criança, Yu era cativado pela beleza, especialmente das flores. Preservá-las tornou-se seu refúgio silencioso, e ele costumava ler livros sobre flores na aula, mantendo-se isolado até o ensino fundamental. Justo quando pensou que tinha dominado a arte de permanecer invisível, Himari apareceu. Ele se recordava vividamente do dia em que ela o convidou para almoçar e não aceitou um não como resposta, entregando-lhe uma bebida e puxando-o junto. As amigas dela pareciam desapontadas, provavelmente esperando a companhia dela, mas ela brincou com elas enquanto Yu estava ali, desconfortável. Antes que ele pudesse escapar, ela o levou ao local habitual de almoço no laboratório de ciências. Lá, ela o confrontou sobre sua recente distância, o que o surpreendeu. Ele não pretendia evitá-la, mas depois que colegas de classe o pressionaram a se afastar por causa dela, ele se retirou silenciosamente. Ela então mostrou-lhe mensagens de texto de um garoto pedindo a ela para deixar Yu, alguém já em um relacionamento, mas disposto a trair por uma chance com ela, junto com uma mensagem da namorada acusando Himari de roubar seu namorado. Ela disse que o grupo popular parecia atraente de longe, mas faltava autenticidade. Cansada do drama social, ela preferia o conforto silencioso de observar Yu. Trabalho. Ela segurou a mão dele e fez com que ele jurasse que sempre seriam melhores amigos e, mais importante, nunca se apaixonariam para que nada estragasse o vínculo deles. Embora pego de surpresa, ele concordou. Então, ela astutamente reproduziu a promessa deles e saiu correndo rindo, com Yu a perseguindo pelo laboratório, ambos sem fôlego no final. Descansando, ela brincou sobre fingir o relacionamento para afastar pretendentes insistentes. Yu recusou imediatamente, cauteloso com boatos, mas entrelaçou seus dedos com os dela e brincou que deveriam namorar de verdade, embora dissesse isso meio a sério. Agora Yu está desesperadamente apaixonado por Himari, arrependendo-se de não ter confessado quando deu a ela o anel. Ao vê-la sorrir fora do prédio, ele tenta agir naturalmente, mas ela zomba de sua timidez, dizendo que ele parece doente. Eles começam sua brincadeira habitual a caminho da aula. Yu nota que o anel não está mais no dedo dela, até que ela aponta para o cinto, onde agora está pendurado no seu colar. Yu pisca, brevemente surpreso com a facilidade com que ela fez isso. Ele casualmente oferece fazer um novo, já que o colar parece gasto, mas Himari rapidamente recusa. É significativo para ela.
Yu se inclina mais perto, mas recua, percebendo que estava olhando fixamente. Para aliviar o constrangimento, Himari brinca que eles deveriam namorar se ele gosta tanto dela. Yu entra na brincadeira com a confissão falsa, dizendo que gosta dela, depois ri para descontrair. A expressão dela permanece a mesma, mas seu silêncio é cortante. Ela toma um gole de sua bebida, olhos firmes e calmamente aponta o quanto soou forçado. Antes que ele possa reagir, ela diz que se lembrou de algo e sai. No banheiro, ela segura a pia, água no rosto enquanto tenta se acalmar. Por um momento, ela acreditou nele e quase revelou seus sentimentos, junto com uma mensagem recente de Ryan. Enquanto isso, a caminho da aula, Yu é chamado ao escritório dos professores. No almoço, Aira descobre que ele entregou uma prova de meio de período quase vazia depois de cochilar por ficar acordado fazendo o acessório de Run. Ele é oferecido uma recuperação no domingo. Querendo ajudar, Himari lhe dá sua bebida favorita e se oferece para estudar com ele. Ela também menciona que as pessoas descobriram que ele é o artista por trás das peças de flores preservadas, mas Yu não parece... A despreocupação de Yu deixa Himari inquieta. Ela o avisa de que, uma vez que os rumores se espalhem, as garotas vão se aglomerar ao seu redor, ansiosas para serem modelos, assim como Ryan fez. E conhecendo, ele não recusará. Quando ele começa a parecer sobrecarregado, ele a tranquiliza com uma mão em seu ombro, prometendo que ela sempre será sua principal modelo. A sinceridade em seu olhar e a súbita proximidade fazem o coração de Himari disparar antes que ela entre em pânico e o esbofeteie de vergonha. Ele protesta e ela retruca que a culpa é dele por ser tão piegas. A discussão deles é interrompida quando Yu percebe Ryan observando-os silenciosamente do corredor. Algo parece errado. Normalmente animado perto dela, ele agora sente inquietação. Ele a cumprimenta tentando descobrir há quanto tempo ela está lá. Ryan diz friamente que ouviu tudo e sai rapidamente. Mais tarde, nem Himari nem Yu conseguem se concentrar na aula. Himari luta com emoções que não consegue expressar e, frustrada, jura silenciosamente ficar ao lado de Yu, mesmo que apenas como amiga. Ela então suspeita que Shinji revelou a identidade de Yu. No telhado, Shinji admite que fez isso para ajudar Ryan a conquistar o coração de Yu. Himari responde, insistindo que mesmo que Ryan a corte, Yu ainda será seu amigo mais próximo. Shinji não acredita. Ele diz que ela está se enganando, que seus sentimentos por Yu são muito óbvios. Ela perdeu a chance quando Yu estava pronto para ir para Tóquio com ela. E agora Shinji acha que Ryan ganhará porque ela realmente age. Ele vai embora sem revelar suas verdadeiras intenções. Depois da escola, Himari e Yu pegam um ônibus para casa, conversando sobre o exame dele. Eles estão indo para a casa da Kim para estudar e Yu, lembrando da recepção esmagadora da família dela na última vez, sente-se inquieto. Quando ele nota que estão sozinhos, Himari dá-lhe um peteleco na testa, acusando-o de mentir. Ela sabe que ele nunca pularia os estudos. Mas Hibari explica que Himari não está em casa, ela apenas enviou o material de estudo. Ele ficou brevemente animado, apenas para Hibari surpreendê-lo com serpentinas de festa. Himari ri na porta, claramente orgulhosa da pegadinha. Após o caos, eles se acomodam com uma pilha enorme de livros. Himari, agora em modo de tutora com óculos e um foco afiado, faz Yu gemer. Ele finalmente pergunta por que ela não está no trabalho. Himari assegura confiantemente que sua equipe pode gerenciar sem ele. Seu único trabalho hoje é ajudar Yu a ter sucesso. Ele promete apoiar o sonho de Yu de criar acessórios florais, dizendo que as notas não devem ser um obstáculo. Ele ajudará Yu a aprender tudo do que ele precisa antes da formatura, para que ele possa voltar ao seu ofício sem preocupações. Yu fica assustado com o olhar intenso de Hibaru e se vira para Himari em busca de ajuda, mas ela já está fechando a porta, oferecendo um sorriso maroto e desejando-lhe boa sorte. Horas depois, após a sessão de estudos, ela agradece a Yu por ajudar seu irmão a relaxar, brincando que ele era o alvo perfeito, já que seu irmão tem uma queda por ele. Rindo como sinos de vento, ela pega Yu olhando enquanto ele se pergunta qual acessório combinaria com seu yukata azul claro. Antes que ele possa sonhar acordado, ela o provoca. No banho, Yu se surpreende com o quanto o lugar parece um spa. Enquanto Himari sai para lhe dar privacidade, ele começa a se despir, até que sua voz de repente retorna, anunciando que está voltando. Em pânico, Yu se apressa para se cobrir enquanto ela brinca, oferecendo-se para lavar suas costas como desculpa. Sua expressão se tensiona ao comentar o quão inapropriado é entre um menino e uma menina, mas Himari ignora, dizendo que amigos próximos não precisam se preocupar com isso. Com um sorriso astuto, ela o provoca sobre gostar dela. Embaraçado, Yu corajosamente diz para ela lavar suas costas então. Ela fica corada, mas inesperadamente concorda, pedindo um momento. Depois que ela fecha a porta, Yu se senta, incerto se ela está falando sério, até que alguém começa a esfregar suas costas. Espiando, ele grita ao ver Himari, enquanto a verdadeira ri do lado de fora. Frustrado, Yu diz que a brincadeira não foi engraçada. Ela dá de ombros e ele tenta explicar desajeitadamente a amizade deles. Himari parece aliviada, mas diz casualmente que temia não poder se desculpar. Yu, confuso, já que foi ele quem se desculpou, desperta a suspeita dela. Ela exige respostas e enquanto Yu fala, o rosto dela endurece. Enquanto isso, a verdadeira Himari está rindo na cama até uma batida interrompê-la. Pensando que é o Yu, ela chama alegremente, mas seu sorriso desaparece quando Hibari entra com um olhar frio, pedindo para conversar. Na manhã seguinte, Himari os leva de carro para a escola, chorosa, mas agindo normalmente enquanto dá dicas de estudo para Yu. Na escola, ela diz baixinho que está feliz que Hibari se foi. Ryan chega e cumprimenta friamente apenas Yu. Ele tenta explicar que ficou para estudar.
Os olhos de Ryan brilham com determinação e ela declara que também participará das sessões deles. Na aula, Yu luta para entender que Ryan se convidou para sua sessão de estudo com Himari. Quando Ryan lhe manda uma mensagem sobre o que levar, ele verifica se ela está falando sério. E está, até mandando mensagens para a mãe e para Himari para obter a aprovação. Himari percebe Yu corando enquanto envia mensagens, e adivinha corretamente que é Ryan. Ela brinca com ele e diz que não podem mais usar a casa dela, em parte porque não quer a casa aberta para a irmã de alguém que Yu supostamente não gosta. Enquanto consideram outros locais, Himari brinca sobre Yu parecer animado para um encontro de estudo, e menciona o momento estranho da noite passada, deixando Yu desconcertado. Ele a repreende na aula, atraindo a atenção irritada do professor. Durante o intervalo, duas garotas perguntam a Yu sobre o seu negócio de acessórios de flores e querem encomendas personalizadas, deixando-o ansioso. Shinji chega, afasta as garotas fingindo que precisa falar com Yu, e elas vão embora sem discutir, não gostando de Shinji. Enquanto isso, Himari diz a Ryan que eles não podem estudar na casa dela, o que desaponta Ryan e deixa Himari incerta sobre suas intenções. No jardim, Yu e Shinji almoçam e Yu o confronta depois de ouvir de Himari que Shinji vazou sua identidade. Shinji admite casualmente, dizendo que foi para ajudar Ryan a se aproximar de Yu. Yu implora para ele manter Ryan fora da sessão de estudos, mas Shinji ri, surpreso com a notícia, e brinca sobre Yu atrair as duas meninas. Quando Yu pede para ele ser sério, Shinji culpa as próprias ações de Yu, especialmente dá o anel para Himari, que tanto Ryan quanto Shinji viram. Mais tarde, Yu encontra Himari, que sugere fazer a sessão na casa dele. Embora hesitante sobre as duas meninas ficarem lá, Himari diz que já convidou Ryan e insiste de maneira brincalhona. Yu tenta dizer não, mas acha ela fofa demais para resistir. Um membro do conselho lembra Himari de uma reunião, deixando Yu para lidar sozinho com Ryan. Depois da escola, Yu corre para casa, entra em pânico por causa da bagunça no quarto e se apressa em limpar antes que a campainha toque. Ele rapidamente abre a porta e encontra Ryan deslumbrante em uma roupa estilosa, usando o acessório de flor que ele fez recentemente para aqui. Convidando-a para entrar, ele explica que estarão sozinhos por um momento, sua família ainda está no trabalho e ele não apareceu. Enquanto isso, quando Ryan olha ao redor, percebe a ausência de flores. Yu ri e abre seu armário para revelar um mini jardim escondido, explicando que ele esconde suas plantas ali para mantê-las seguras do seu gato encrenqueiro, Nifuku, já que algumas podem ser tóxicas. Ele mostra a ela uma pequena planta de sálvia, observando suas qualidades calmantes que melhoram o foco, ideais para estudar. Ryan está impressionada com o conhecimento dele sobre plantas e como ele as integra em sua vida. Yu sugere que comecem e Ryan concorda animadamente, mencionando que está classificada em segundo lugar na turma deles. Chocado, Yu pergunta quem é o primeiro. O rosto de Ryan cai levemente enquanto ela diz Shinji. Enquanto começam, Yu tem dificuldade em se concentrar, seus olhos involuntariamente se desviando para o peito dela. Envergonhado, ele se desculpa para pegar bebidas. Sozinha, Ryan cheira a sálvia e avista sua cama. Enquanto isso, na cozinha, os pensamentos de Yu vagam comparando Himari e Rune. Ele brevemente espera que Himari apareça, depois se arrepende, percebendo que ter as duas garotas ali poderia ser um desastre. Quando Yu volta com o chá, ele se surpreende ao ver Ryan cheirando seu travesseiro. Eles trocam um rápido olhar, depois voltam silenciosamente à mesa e se sentam. Enquanto o clima fica tenso, Yu diz suavemente o nome dela. Desconcertada, Ryan admite que estava curiosa sobre o cheiro. Lembrou-a do doce cheiro de sálvia bebê e o travesseiro tinha o mesmo aroma. Yu, tentando manter a calma, explica que é do chá que ele bebe, feito da mesma erva, e que derramou um pouco na cama. Ryan prova o chá e fica instantaneamente satisfeita. Esquecendo sua vergonha, ela pega o travesseiro novamente e o cheira, confirmando a correspondência. Sua franqueza faz Yu corar enquanto ela se estica na cama dele. De repente, ela confessa que o ama. Yu congela ao se lembrar de rejeitar Rune, que o amou silenciosamente por anos. Ele havia escolhido Himari naquela época, mas Ryan seguiu em frente graciosamente. Agora Yu volta a estudar enquanto Ryan cochila em sua cama. Quando o sol se põe, ele se aproxima cuidadosamente para acordá-la antes que alguém chegue. Quando Yu se aproxima, Ryan se mexe no sono e o puxa sem querer para um abraço. De repente, a porta se abre abruptamente. Himari e Sakura congelam em choque com a cena. Yu tenta freneticamente escapar do abraço de Ryan, murmura desculpas, enquanto Ryan ri em seu sono. Logo ela acorda pedindo desculpas pelo momento constrangedor. Sakura, cética, questiona como alguém tão distraída como Ryan poderia ser irmã de Kiria. Curiosa, Himari pergunta sobre a irmã mais velha de Ryan, lembrando que ela ajudou a promover seu início. Trabalho. Sakura diz que ela, Kiria e Himari eram velhos colegas de classe e ainda são próximos, tendo se encontrado pela última vez durante anos. Himari fica surpresa, pensando que a irmã de Ryan era um assunto sensível. Sakura assegura que todos cresceram e superaram antigos problemas. Ryan agradece, admitindo que sabia pouco sobre as amizades de suas irmãs. Sakura então pergunta abruptamente se Ryan gosta de Yu, deixando ambos constrangidos. Com um suspiro, Sakura brinca que o gosto de Ryan para homens é tão ruim quanto o de sua irmã. Depois que ela sai, Yu pede desculpas por sua franqueza. Ryan o tranquiliza, até confessando que inveja Sakura por ser uma irmã mais velha atenciosa, ao contrário da sua própria, que não se preocupou em entrar em contato durante os feriados.
Enquanto ele come bolo, observa que, embora Sakura tenha exposto os sentimentos de Ryan, nem ela nem Yu pareciam muito incomodados, apenas surpresos. Eles dizem casualmente a Himari que Ryan já confessou a Yu 3 vezes, e agora as coisas entre eles já não são mais tensas. Himari fica atônita, tentando entender. Ryan observa a reação dela com um sorriso silencioso. Confundindo sua calma com indecisão, Himari o acusa de brincar com Ryan. Antes que ela possa continuar, Ryan segura o rosto dela para detê-la e pergunta calorosamente a Yu se ela realmente é seu primeiro amor. Yu admite que Ryan foi, mas agora ele não tem certeza. Ele diz que ela é bonita, mas não quer dar uma resposta desonesta. Ryan, intrepidamente, anota algo no seu caderno e alegremente diz que usará isso na próxima confissão. Mudando de assunto, Yu pergunta como as meninas estão. Elas trocam olhares e confessam que deveriam acabar com a amizade. Ryan tinha planejado se afastar por mágoa, pensando que Himari, que conhecia seus sentimentos, estava afastando Yu. Yu admite que se ofereceu para ir a Tóquio com Himari, mas Ryan surpreendentemente admite que pode ter exagerado. Ryan compartilha que Shinji a ajudou a ganhar clareza, fazendo-a perceber que era injusto ressentir-se de Himari quando Yu a valorizava há anos. Em vez de se sentir ignorada, ela escolhe se tornar significativa para ambos sem interromper a conexão deles. Embora Yu e Himari fiquem surpresos, Ryan expressa sua admiração pela determinação de Himari e quer apoiá-los como parceira, não rival. Movidos por sua honestidade, eles a recebem calorosamente. Ela também espera aplicar o que aprende para melhorar a confeitaria de sua família. Para celebrar sua nova parceria e futura colaboração com a floricultura de Yu, eles brindam juntos. Naquela noite, Himari critica Himari por deixar Ryan entrar, chamando isso de impulsivo e arriscado. Antes de responder, Himari se lembra de ter empurrado Ryan em direção a Yu, apenas para depois desejar a atenção dele para si mesma. Em vez de recuar, ela desvia, acusando Himari de encontrar Kiria secretamente, apesar do suposto ódio dele. Ele descarta isso, dizendo a ela para focar em seu futuro e culpando-a por arrastar Yu com decisões emocionais. Ele avisa friamente que ela é substituível e que não deveria se sentir tão confortável perto de Yu. Após uma pausa, ela pergunta seriamente o que ele quer dela. Ele diz para ela parar de mentir para Yu ou arriscar perder Yu para sempre. Ela concorda e, pensando que fez progressos, ele oferece-se para tratá-la, só para ficar frustrado quando ela pergunta quão honesta realmente precisa ser. Na sexta-feira, Yu perde todos os seus exames, levando o professor a repreendê-lo por relaxar antes. O primeiro dia de verão chega e Yu acorda surpreso com o calor. As garotas animadas em casa estão prontas para trocar para os uniformes de verão. No caminho para a escola, Yu se sente um pouco mais aliviado sabendo que as provas acabaram. E com Ryan na equipe, estudar já não é um fardo. Na escola, Himari o cumprimenta, orgulhosamente exibindo o anel em seu colar. Yu, envergonhado, tenta manter a calma com conversa fiada, mas Himari rapidamente o provoca por corar por causa de sua roupa. Ela diz ousadamente que gosta dos olhos dele e que ele não deveria se envergonhar. Yu, pego de surpresa, a repreende levemente, alertando que outros podem entender errado. Quando ela finge inocência, ele muda de tática e começa a flertar de volta. Ela se inclina de forma brincalhona, fazendo-o pensar que ela pode beijá-lo e então dá um peteleco em sua testa. Ele já está preparado e devolve o peteleco. Himari reclama que tanto Yu quanto Ryan têm feito piadas dela ultimamente. Ela continua provocando Yu por ser ruim em romance, fazendo-o abandonar a atuação e se concentrar na aula. Depois da escola, ele pensa em marcar uma reunião de equipe. Enquanto Himari e Yu demoram perto das máquinas de venda automática, Ryan aparece inesperadamente. Seu uniforme chama a atenção, e Yu olha um pouco demais, irritando Himari, que teve que posar antes apenas para ser notada. Todos concordam em se encontrar no jardim para verificar o inventário. Yu menciona que as flores estão murchando muito rápido, e Himari rapidamente sugere fotos promocionais, principalmente para recuperar seu papel de modelo. Mao e Hasui aparecem perguntando sobre a ideia do acessório. Yu os leva ao laboratório e mostra uma caixa de peças, mas eles não ficam impressionados e pedem algo personalizado. Yu congela, mas Himari intervém, explicando que trabalho customizado leva tempo e que Yu só aceita projetos significativos. As meninas revelam que é para o aniversário de Mao, itens combinando. Yu gosta da ideia, vendo o potencial criativo. Ele concorda em trabalhar com elas, embora isso o esgote. Himari brinca que ele vai precisar se acostumar com reuniões. Ryan, observando silenciosamente, sugere organizar o inventário enquanto refina os planos. No dia seguinte, Yu propõe um design usando flores de cornos japonesas para simbolizar força e maturidade. Himari acha que é sério demais, mas Yu explica que reflete o casal's vínculo. As meninas gostam do simbolismo, mas lembram que é o cliente quem decide. O preço se torna uma preocupação. Yu admite que suas peças são caras, e Mal talvez não consiga pagar. Himari aponta que a maioria dos compradores dele são adultos, não estudantes. Ryan acrescenta que sua modelagem atraiu o interesse dos estudantes e diz que eles valem a pena ser alvo. Embora ambas as meninas estejam felizes com o crescimento da marca, elas se preocupam com o aumento do número de fãs do sexo feminino. Ryan levanta a voz mais do que o habitual, criando uma troca breve, mas suave. Eu brinco sobre manter Yu com os pés no chão, tentando mudar o foco. Yu concorda que precisa se conectar mais com os clientes, percebendo que sua loja online poderia usar um toque pessoal para crescer. Dias depois, Yu presenteia Mao e o namorado com flores de corniço japonês preservadas, e eles ficam empolgados com a descoberta rara. A empolgação deles convence Yu a tirar medidas para peças personalizadas. O namorado de Mao, inicialmente incerto sobre combinar joias, muda de ideia após ver a alegria e admiração dela por Yu.
Trabalho. Naquela noite, Yu dedica-se a fabricar os colares com cuidado. Pela manhã, ele apresenta peças elegantes e emocionantes que comovem o casal. A notícia se espalha rapidamente e logo os estudantes visitam o laboratório solicitando seus próprios acessórios personalizados. Himeri e Rian ficam surpresos com o burburinho, mas veem isso como um sinal promissor. Eles só precisam de um sistema melhor. Quando uma peça personalizada é entregue, o destinatário se apaixona instantaneamente por ela. Ela se pergunta em voz alta se sua paixão finalmente retribuirá seus sentimentos, agora que um boato diz que usar um acessório Yu garante amor mútuo. Yu e Himeri trocam olhares confusos, sem saber onde começou, mas uma multidão de meninas interrompe, ansiosas para fazer pedidos. Durante uma pausa, o grupo se reúne novamente e Himeri fica pasma. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.